Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Momento Político, gente, 11h30 da manhã. Nós vamos conversar com apoiadores dos candidatos que estão aí disputando o pleito de governadora, também a presidência da República. E nós vamos conversar hoje com Roberto Sebastião Peternelli Júnior, que é nascido em Ribeirão Preto, é um militar e político brasileiro filiado à União Brasil e tem a sua história para a gente contar aqui, a história política do general. Em 2018, ele se candidatou a deputado federal pelo estado de São Paulo. Ele foi eleito com 74.190 votos. Ele assumiu o cargo em 1º de fevereiro de 2019. Na Câmara dos Deputados, ele é autor de mais de 10 proposições já aprovadas no plenário da Casa. Este é Roberto Sebastião Peternelli Júnior, o nosso convidado de hoje para bater um papo com a gente no nosso Momento Político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Olha, Roberto Sebastião Peternelli Júnior, primeiramente, obrigado por nos atender, por estar aqui novamente participando do nosso Momento Político. Obrigado, mais uma vez, General Peternelli. Obrigado. É uma satisfação muito grande estarmos reunidos falando sobre a política, que é o meio pelo qual se pode propiciar o bem comum do cidadão. Um prazer muito grande para mim. Bom, o nosso entrevistado, o general Peternelli, ele que vai falar sobre o candidato que ele está apoiando. Neste primeiro quadro, ele terá 4 minutos para a sua exposição de motivos por que está apoiando esse candidato. Nós vamos dar 4 minutos para o general Peternelli exclamar, falar por que está apoiando este candidato. Candidato, general, por favor, o senhor tem 4 minutinhos aí na tela do nosso Momento Político para trazer a sua exposição de motivos por que o senhor apoia esse candidato. E que candidato é esse? Eu apoio o candidato Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. E eu explico os motivos. O Tarcísio de Freitas, ele ingressou no Exército Brasileiro, foi o primeiro da turma dele, depois fez o Instituto Militar de Engenharia, foi o maior grau, primeiro da turma até hoje. Posteriormente serviu na Amazônia, tem toda uma vivência das movimentações propiciadas pelo Exército Brasileiro. Depois disso, ele fez concurso para a Controladoria Geral da União, também passou em primeiro. Posteriormente a isso, fez concurso para consultor legislativo da Câmara dos Deputados, também passou em primeiro, o que caracteriza a sua capacidade e a forma de atuação fez com que ele fosse convidado no governo Dilma para trabalhar no DENIT. Depois, no governo Temer, ele trabalhou na PPI, Parceria Público de Investimento. E no governo Bolsonaro, foi o ministro da Infraestrutura. Como ministro da Infraestrutura, ele quebrou um paradigma. Os políticos normalmente não gostavam de continuar ou de concluir uma obra que havia sido iniciada por outro político. Ele quebrou esse paradigma dizendo o seguinte, que quem coloca a placa na obra é quem termina. E isso estimulou totalmente a conclusão de obras. Mais de 6.000 obras foram paradas. E dos modais da infraestrutura, o marítimo, ferroviário, rodoviário e aéreo, ele modificou todos eles. O marítimo com a BR do Mar, o que facilitou a cabotagem. Ele também, na privatização do Porto de Santos, incluiu a ligação seca entre Santos e Guarujá, com uma capacidade muito grande. No que se refere às ferrovias, além de concluir a Norte-Sul, que era um sonho de longa data, ele fez uma série de possibilidades de construção de ferrovias privadas, o que colocou novamente o Brasil nos trilhos. São Paulo precisa, de novo, retomar
a sua parte, a sua malha ferroviária. No que se refere às rodovias, além de ter terminado a 163, que era de longa data para ser executado, que ganhou o apelido de Tarcisão do asfalto, ele também modificou o perfil das concessões das rodovias. E é importante dizer que todas essas concessões, todas essas licitações foram realizadas na Bolsa de Valores aqui em São Paulo, o que dá total credibilidade ao processo desenvolvido pelo Tarcísio de Freitas. E no que se refere ao modal aéreo, o Tarcísio, através de uma outra medida, cada uma delas foi uma medida provisória, todas aprovadas pelo Congresso, que mostra a sua habilidade política, e o transporte aéreo. A medida provisória foi apelidada de voo simples. Eu tive a oportunidade de ser o relator dessa medida provisória, que simplificou muito o transporte aéreo para a construção de aeroportos, para a criação de companhias aéreas, de escolas de aviação, facilitou a quebra de algumas taxas que vão, a partir do próximo ano, deixar de existir e permitiu que uma pessoa que tem um avião possa locar esse avião sem cometer nenhuma irregularidade. Então, o Tarcísio é essa pessoa fantástica que modificou todos os modais de transporte. Importante salientar, para concluir, que ele pegou o Ministério com 8 bilhões e, quando deixou o Ministério pelas concessões, nos próximos 25 anos, o Brasil terá 900 bilhões de investimento na área de infraestrutura. Então, é um candidato fantástico e é o candidato adequado para essa locomotiva que é São Paulo. General Peternelli é o nosso convidado, dando aí os seus motivos, o porquê apoia, né, o candidato Tarcísio. E aí nós vamos continuando agora com o nosso próximo bloco do nosso Momento Político, onde o nosso convidado vai ter 2 minutos para responder às perguntas elaboradas pela equipe de jornalistas aqui do Portal RC1 e também da Rádio Cultura. Daqui a pouco, depois da vinheta, as perguntas. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. General, nós sabemos que hoje o nosso país, né, nós vivemos aí, principalmente aqui no nosso estado de São Paulo, né, um dos maiores dramas é o combate ao tráfico de drogas. Aí vem essa pergunta: quais são as medidas de combate ao crime organizado, o tráfico de drogas, o roubo de carga, que os seus candidatos adotarão, se forem eleitos? Esse roubo de carga, essas atividades, elas são combatidas com um serviço de inteligência. Isso já vem sendo executado, esse material, o roubo de cargas, tem diminuído, mas há uma necessidade de melhorar mais ainda. O Tarcísio tem a possibilidade de colocar todo o seu conhecimento de engenheiro para que um volume maior de carga sejam rastreadas. Quando esse rastreamento começa a ser realizado, você tem um controle muito melhor das fronteiras, das saídas do Estado. E dentre as medidas, uma que eu sempre saliento é da importância, nos caminhões em especial, que eles sempre utilizem o sistema de pedágio que tem a tarja, que não paga através, no sem parar, do tipo do sem parar e outros. Porque se for informado que aquele caminhão foi roubado, ele não vai passar do próximo pedágio. Então você tem gestões, além de rastreamento, para combater o roubo de carga e também para incentivar muito mais o controle nas áreas de fronteira. No caso do Estado de São Paulo, é importante estar muito atento, em coordenação com a Polícia Federal, com as atividades do nosso litoral.
O candidato, o senhor disse que apoia o candidato Tarcísio para o governo do estado de São Paulo. Eu creio que o senhor deve apoiar também o candidato que o Tarcísio está apoiando, o Bolsonaro ou não? Qual é o candidato à presidência que o senhor apoia? O candidato que eu apoio é o presidente Jair Bolsonaro, já foi falado sobre isso, é que a coordenação, quando me fez o convite, informou que era para falar sobre o candidato ao governo do estado de São Paulo. E no que se refere ao governo federal, eu apoio o presidente Jair Bolsonaro pelas conquistas que o governo Jair Bolsonaro executou nesse período. Eu falei algumas da infraestrutura, mas nós podemos salientar a importância com que foi conduzida a pandemia. Não faltou recurso para aqueles que necessitavam, foi pago o auxílio emergencial para 65 milhões de brasileiros, foi realizado socorro financeiro aos estados e aos municípios, apesar de uma pandemia. Nós não temos estados e municípios que tenham sofrido dificuldade em virtude da pandemia, fruto do trabalho do governo federal, do Ministério da Economia. Nós também foi facilitado o Pronamp, que facilitou o crédito para a microempresa, dando maneiras de prolongar essa parte que nós tínhamos do Covid, também executado. No que se refere ao Ministério da Saúde, importante salientar, muitos agora ficam uma ideia de que o ministro Pazuello não fez um trabalho, e eu saliento que devem ler o relatório do Congresso Nacional da Comissão Externa do Coronavírus, na qual logo no início, quando o Butantan começou a pesquisar sobre a vacina, o Ministério da Saúde deu um aporte de 2,5 bilhões, o que permitiu o Butantan fechar os acordos com a Universidade de Oxford. Quando a Organização Mundial da Saúde buscou dos países que queriam participar do desenvolvimento da vacina para colocar lá dinheiro e recursos nos 8 maiores laboratórios, entre eles a Pfizer, a Johnson e outros tantos, o Brasil colocou mais 2,5 bilhões e adquirindo parcela dessas vacinas e contribuindo para a vacinação nos países que tinham deficiência. Quando o Butantan abordou a hipótese da vacina, o Ministério, de cara, colocou 96 milhões para iniciar uma reforma da estrutura da fábrica e, além disso, fez um protocolo de intenções de comprar 100% da produção do Butantan para o Covid. Importante salientar que o Butantan já produz do Plano Nacional de Imunização, ele já produz 70% das vacinas que são aplicadas na população brasileira. Então, o Ministério da Saúde propiciou com rapidez, e hoje o Brasil, ainda no governo Bolsonaro, é um dos países que melhor tem a vacinação no Covid. Aproveito a importância do momento para salientar que é importante as crianças cumprirem o Plano Nacional de Imunização, ou seja, tomar as vacinas que estão previstas pelo Ministério da Saúde. As vacinas são fundamentais. Dentre elas, eu gostaria de ressaltar nesse momento a vacina contra a polio. É importante que as mães vacinem todos os seus filhos. E isso o governo Bolsonaro tem realizado. No desenvolvimento regional, o governo Bolsonaro tem executado uma série de atividades. Gostaria de destacar, além da Norte e Sul, que já falamos, mas complementar a transposição do Rio São Francisco, dando novas estruturas para esse foco. O Ministério das Relações Exteriores, que hoje tem executado o trabalho colocando o Brasil num contexto internacional, dentro
dos pilares de buscar a solução pacífica dos conflitos, de não intervir em assuntos internos de outro país e de buscar o máximo de relacionamento comercial com esses países. O Ministério da Defesa tem executado o seu trabalho nas mais diversas áreas. Gostaria de ressaltar o trabalho das Forças Armadas no combate ao Covid, o trabalho das Forças Armadas no projeto Acolhimento. Hoje, a situação na Venezuela está tão crítica que um volume grande de venezuelanos se dirigem ao país diariamente. Quem executa esse acolhimento são as Forças Armadas, e esse trabalho é um trabalho elogiado pela ONU e pelas atividades. As próprias Forças Armadas têm colaborado conforme o próprio projeto de lei do Código Eleitoral, que é de 1965, que é a Lei 3747, que prevê a participação das Forças Armadas no apoio às eleições, e isso também tem ocorrido de uma maneira muito eficaz e eficiente. É por esses motivos, quando se fala de desmatamento, eu já havia dito há muito tempo, o próprio presidente ressaltou, coloquem no Google, gráfico de desmatamento na Amazônia, e vão observar que, em termos dos dois candidatos que nós temos, o governo Bolsonaro foi o que menos desmatou em termos de Amazônia. E é importante salientar que esse controle ele existe, é eficiente, o Brasil é uma referência em termos de meio ambiente, já que nós temos 1/4 do território de área de preservação permanente. Isso não tem nenhum país do mundo. E ainda no Brasil, 64% do país é de matas nativas. E na Amazônia, corresponde a 84% de matas nativas. Era 84% antes do governo Bolsonaro, continua 84%, os centésimos é que foram alterados. O Brasil também, nessa área ambiental, com o governo Bolsonaro, país como um todo, é o país que mais recicla alumínio no mundo, reciclando 98%, recicla papel no nível da OCDE, tem o motor a combustão, que é o motor a álcool menos poluente do mundo, tem a gasolina, que tem o etanol, que é a que menos polui. Então, nós estamos observando que o governo Bolsonaro tem uma gama muito grande de realizações. E, por isso, eu apoio no nível federal para presidente Jair Bolsonaro e no nível estadual aqui em São Paulo para governador o ministro Tarcísio de Freitas. Este é o general Peternelli, que está no nosso quadro Momento Político, e eu pergunto se o seu candidato, os seus candidatos, tanto o candidato a presidente como o governador, eles são a favor do uso das câmeras nas operações policiais, aquelas câmeras que foram colocadas nas fardas dos policiais que estão gerando muita polêmica por aí. Eles são a favor? O senhor também é a favor? O próprio governador Tarcísio já esclareceu, ele comentou que entre a Câmara e uma tornozeleira para monitorar o bandido, tem que ter a prioridade de monitorar o bandido, e eu sou favorável à Câmara no policial. Ele tem que ser regulamentada pela própria Polícia Militar, e eu acredito que a Câmara, inclusive, é uma segurança para o policial. Então, o próprio governador Tarcísio já esclareceu em que, entre tornozeleiras e cama, temos que monitorar o bandido. Mas isso não impede de que as câmaras sejam utilizadas conforme tem sido prescrito pelo comando da Polícia Militar. General, a preocupação, por exemplo, hoje jovens, né, a melhor idade, e a preocupação maior é com a melhor idade hoje, né? Jovens que estão votando hoje pela primeira vez,
né, também a população em geral, e a preocupação maior é com a melhor idade. Quais as medidas para o atendimento da terceira idade ou a melhor idade que tem aí como proposta tanto o governo do estado como também o governo federal? O governo federal se lembrou muito bem. Uma das principais propostas do governo federal nessa atividade foi acabar com a prova de vida. Antes você observava pessoas que estavam acamadas, pessoas que utilizavam cadeira de roda, que tinham dificuldade de locomoção, e mesmo aqueles que muitas vezes estavam bem, tinham a necessidade de ir até uma agência bancária para poder realizar a prova de vida. O governo Bolsonaro acabou com a prova de vida e, além desses aspectos, colocou uma série de programas que visam exatamente contribuir com a melhor idade. Não resta dúvida que ela é complementada, além de programas sociais, como Auxílio Brasil, BPC e tantos outros, mas também pela qualidade de vida que ele possa levar em cada cidade e pelo tratamento de saúde que ele tem. Nós sabemos que a atenção básica ela é uma preocupação do município, vai aumentando a complexidade, passa pelo estado, e nós temos os hospitais de maior nível, em que a União procura ajudar em todos os níveis. O sistema SUS, que é o sistema público, o melhor sistema público de saúde do mundo, ele propicia exatamente essa sequência. Um atendimento numa unidade básica de saúde. Então, todo idoso deve ir numa unidade básica de saúde, deve seguir as orientações que o geriatra ou que o clínico passa para ele. E se tiver uma complexidade maior, teve um problema mais complexo, vai para uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, e a UPA ela vai encaminhar para um hospital de maior atividade. Então, repara que, a exemplo do que ocorre, a terceira idade ela é uma área multidisciplinar, em que a atenção nas atividades físicas são importantes, nas atividades sociais são importantes, nas atividades culturais são importantes. Aqui em São Paulo, nós temos muitas cidades no interior que tem o baile da terceira idade. Isso tem que ser implementado, tem que ser estimulado. Além de uma atividade física, tem todo um trabalho ambiental que contribui para essas atividades, e eu acredito nessa integração de esforços para a terceira idade. General Peternelli, ele é o nosso convidado no Momento Político, falando e dando a sua, claro, o seu esclarecimento a respeito dos seus apoiadores. E a pergunta é, o que farão os seus candidatos para desenvolver e apoiar as unidades municipais de saúde e também as santas casas do estado de São Paulo? Eu acabei de comentar exatamente sobre o sistema SUS. A unidade básica de saúde, as santas casas, elas atendem o Sistema Único de Saúde. É importante que todos saibam que o Sistema Único de Saúde ele é tripartite. Ele ocorre com a participação da União, que normalmente tem o encargo de em torno de 50% do custo SUS, e o Estado e o município se encarregam dos outros 50%. Então, é necessário implementar, é necessário melhorar essa qualidade de vida da terceira idade, e você propiciando uma atividade física, por exemplo, a terceira idade, você propiciando o baile, são atividades que a pessoa vai ficar muito menos deprimida, vai ficar muito mais sadio em termos de deslocamento, faz uma movimentação com o corpo, que é fundamental. Então, dentro do sistema SUS, não resta dúvida que nós temos que implementar e continuar cumprindo o que o sistema prevê, que a União tem um encargo de 50%
e que os outros 50% é uma colaboração entre o Estado e os municípios. General, quais os planos para o desenvolvimento do agronegócio para o estado de São Paulo têm os seus candidatos? O governo Bolsonaro, ele tem mostrado a força junto ao agro exatamente pela capacidade que ele teve de entender as necessidades e as realidades do agronegócio. Que também, da mesma forma como o idoso, ela é multidisciplinar e envolve uma série de coisas. Começa pela própria segurança no campo. Nós não podemos estimular invasões de terra. Repare que no governo Bolsonaro, as invasões de terra praticamente acabaram. Nós não podemos voltar a gerar essa insegurança no campo. Nós temos que propiciar, como o próprio presidente foi na Ucrânia, foi na Rússia, para poder negociar e ter os adubos necessários à produção brasileira. Isso é muito importante. Não resta a menor dúvida que nós temos que estimular muito a Embrapa e os outros centros de pesquisa, porque hoje o Brasil já produz, tem uma das maiores produções por hectares do mundo. A tecnologia brasileira é muito reconhecida. Então, ciência e tecnologia é fundamental. E para não me alongar muito, gostaria de concluir da importância do apoio econômico e do financiamento para o agronegócio. Eu diria que esses aspectos são os aspectos essenciais e que o governo Bolsonaro e o governador Tarcísio vão estar envolvidos diretamente para que se tenha pesquisa, recursos, segurança, estrutura para poder exportar. Quando nós falamos nas estradas de ferro, quando nós falamos no aeroporto, nos portos, é bom nós sabermos que o Porto de Santos, ele dava um prejuízo no governo do PT de 500 milhões. Hoje, o mesmo porto dá um lucro de 500 milhões. E isso é fundamental. O apoio às exportações do agronegócio é essencial. Nós temos as exportações paulistas, aqui no nosso caso, saindo 95% as exportações internacionais pelo Porto de Santos, e aprimorar, dar esses apoios de transporte ferroviário, com certeza vai favorecer ainda mais o nosso agronegócio. General Peternelli, no nosso momento político, depois da vinheta, vem aí as considerações finais do nosso convidado. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia. Roberto Sebastião Peternelli Júnior, nosso general. Senhor, agradeço demais aí pela participação no nosso momento político primeiramente. E agora o senhor tem um tempo aí, claro, para as considerações finais, para dizer, claro, mais uma vez aí a importância de estar apoiando os seus candidatos. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, dizendo que o importante no governo federal é verificar as realizações do governo federal. Compara as realizações do governo federal dos dois candidatos. Eu não tenho dúvida de que essa comparação vai definir a certeza de votar no presidente Bolsonaro. E o ministro Tarcísio de Freitas, eu citei que São Paulo é a locomotiva do Brasil. Nem todos entendem efetivamente isso, mas o PIB do estado de São Paulo é maior do que o PIB da Argentina, do Chile, do Uruguai e do Paraguai juntos. E eu não tenho dúvida que para essa locomotiva nós precisamos ter um maquinista com o conhecimento, com o vigor, com a energia do ministro Tarcísio de Freitas. Eu costumo comparar, de que ele é o maquinista
dessa locomotiva. E São Paulo, que cada vez mais precisa de energia para a sua produção, para o seu desenvolvimento, eu digo também que precisa de uma energia como tem o Tarcísio de Freitas para ser o governador do estado de São Paulo. Obrigado a todos pela oportunidade. Tenho certeza de que votando no Bolsonaro e no Tarcísio, o estado de São Paulo estará muito bem e o Brasil como um todo vai verificar um crescimento que não observa há muito tempo. Obrigado, general, por nos atender mais uma vez. Obrigado de estar aqui participando do nosso momento político. Obrigado mais uma vez pela participação, claro, e por estar aí colaborando aí com esse momento democrático. Tanto aí, claro, de um lado, tanto do outro lado, nós estaremos entrevistando apoiadores. Obrigado, general, mais uma vez. Um forte abraço, felicidades a todos. Para frente, Brasil, para frente, São Paulo. Obrigado, general, mais uma vez. E o nosso momento político, gente, fica por aqui com a direção-geral do Dr. José Eduardo Mendes Camargo, com o gerenciamento da Simone Garcia, também, né, com aí, claro, né, a supervisão de Ronaldo Bianchi e também a Karina Cato. Eu agradeço demais aí a participação, claro, de você de casa que ficou acompanhando o nosso momento político, que volta a qualquer momento com mais um convidado, mais um apoiador, tanto ali de um candidato ou de outro, que nós estaremos aqui, claro, esclarecendo e colocando de um jeito democrático para você participar desse momento político. Momento Político RC1, eleições 2022. A importância do seu voto para a democracia.